Olá, tudo bem? Meu nome é Benomi Silber Fábio, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnose há mais de 40 anos. Eu tenho 6 livros publicados sobre o tema. E eu estou aqui justamente para falar sobre o que está acontecendo hoje e como isso está nos atingindo e de que forma nós poderíamos sair nesse momento que o coronavírus ou Covid-19 está nos assolando, nos mantendo enclausurados. Eu estou gravando esse vídeo em função de problemas que deram no compartilhamento entre eu e a Luciana do Ciclo CEAP agora há pouco. Então, para vocês não perderem esse conteúdo, a pedido dela, eu estou retomando o que a gente falou. Nós temos uma situação muito complicada e essa situação complicada está nos levando a um alto nível de estresse. Eu falei que nós nascemos com 2 programas específicos. Um programa de autopreservação e de medo e um outro programa de resiliência e de desenvolvimento pessoal. Uma situação como a de agora, nós diretamente vamos para cá, que é medo, sobrevivência, autopreservação. O que é que passa na cabeça das pessoas agora? Eu vou morrer. É desgraça geral. Se eu ficar doente não vai ter leito no hospital e eu vou morrer. Eu tenho medo de contaminar as pessoas que eu gosto. Então, imagina quanto tipo de pensamento roda nesse momento. Mais do que isso, esse mundo de problemas que estão acontecendo agora estão levando pessoas com transtorno mental a piorar mais ainda. Imagina o que está acontecendo com as pessoas que se sabotam normalmente para não serem felizes. Isso está potencializando absurdamente, né? Quantas crenças não existem? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser bonito, eu não mereço que as coisas deem certo para mim. E isso está potencializando. Imagine agora os pacientes que têm toque em relação a lavar excessivo as mãos e cuidar o asseio, para pacientes que têm muita compulsão de obsessão por limpeza, e aí tem a compulsão por lavar muito as mãos. Nossos consultórios pós-desastre vai ser uma loucura. Eu estou muito preocupado com isso, inclusive. Eu também me incluo nesse momento aqui de claustro, porque eu também tenho que ter minhas estratégias de sobrevivência, né? Eu sou psicólogo, mas não sou dono de todas as respostas. Então eu estava falando para vocês, nós viemos com esses 2 programas. E nesse momento nós temos um programa de medo. O medo é uma droga. O medo nos vulnerabiliza. Né? Quanto mais medo você tiver, mais vulnerável coronavírus você está. Mas não tem como não estar com medo. Tem sim. Tem como estar com muito menos medo. A questão é que ninguém perde o medo. A gente modula, a gente regula. Eu também tenho medo, mas assim, minha cabeça passa a ser um pouco diferente, porque para nós não é o que está acontecendo que é o problema, é a forma como nós interpretamos o que está acontecendo. Cada um interpreta do jeito. Para mim, eu acho que vai passar. Eu estou dentro da minha casa, eu não vou contaminar. Separei minha família de mim, que sou muito vulnerável. Eu vim de uma viagem de Belo Horizonte, agora há pouco, dando um curso lá para Luciana. Passei por aeroportos, eu vim de máscara e tal, mas eu combinei com a minha esposa assim, você fica no lugar que a gente tem na Serra e eu fico aqui em Porto Alegre. Daqui a um mês a gente reencontra. Eu não vou me cortar os pulsos por causa disso, né? Minha mulher não vai sumir, ela vai me reencontrar, mas outra pessoa podia dizer assim, não posso ficar sozinho, estou me sentindo solitário, e aí come até morrer, e aí bebe e joga. Por quê? Porque nessa hora é que aparecem os comportamentos compulsivos, muito. Tá? Por uma razão específica, o nosso cérebro funciona com 2 padrões de processamento. Um chama-se bottom-up, ou bottom-up, e o outro top-down. Como é que funciona isso? O bottom-up vem de baixo para cima. O que quer dizer isso? Ele vem das emoções para o comportamento. Quando você está na emoção, você não controla nada. Quando você está na emoção, você come, joga, usa droga, sexo excessivo, compra, ok? E é assim que está funcionando agora. Quando você está na emoção com a comida, você come a morrer. Eu comer é emocional. Então, esse é o bottom-up.
O top-down é o contrário, ele vem de cima para baixo, ele vem do racional ao comportamento. Você pensa e faz direitinho, planeja do jeito que você vai fazer. Ok, todo mundo é assim? Não. Nesse momento é difícil? É. Se nós dividimos o nosso cérebro, hoje uma corrente muito forte defende isso, existe a corrente que defende o cérebro instintivo, que é o cérebro reptiliano, o cérebro antigo, composto por uma área do cérebro chamado bulbo, ponte e mesencéfalo, o cérebro límbico, que é o cérebro da emoção, e o cérebro racional, que é o neocórtex. Há uma briga 24 horas entre o cérebro instintivo e o neocórtex. Tem aquele que diz assim, ó, tenha medo e fuja, e o outro diz assim, calma, não é bem assim. Nós temos que chegar no meio termo. E esse momento é muito difícil. Nós temos que sair daqui e vir para cá. Eu tenho que sair do estresse, medo, para resiliência e desenvolvimento pessoal. Eu estou tentando ao máximo fazer isso aqui, né? E eu vou tentar passar o que eu faço para melhorar, para mudar os pensamentos em relação à ameaça. O grande problema de cada um de nós é como eu interpreto a ameaça. E o corpo reage exatamente para te avisar que você está em perigo. Então, se suas mãos suam, é para avisar que está em perigo. Se o seu coração dispara, é para avisar que você está em perigo. Se você ficar meio tonto, apesar que você está em perigo, se a visão fica meio turva, se está faltando ar, ok? Vocês têm ideia do que pessoas que têm pânico estão levando nesse momento de problema para si? Muito! As pessoas estão falando do coronavírus, mas não estão falando na sequela que ele está trazendo para a saúde mental. Muito grave, muito grave. Tem pessoas que são resilientes, né? E tem pessoas que não são resilientes. Né? Eu sou filho de um sobrevivente dos campos de concentração da Alemanha. Eu sou judeu. Meu pai passou dos 3 aos 10 anos no Holocausto, teve em campos de concentração, viu a família toda ser morta, levou 6, 7 tiros, teve tifo, levou explosão de uma granada no braço. E assim mesmo ele sobreviveu. Por quê? Pelo que eu defendo no meu consultório. Busque um sentido para aquilo que está acontecendo nesse momento. Busque um sentido. Se você buscar um sentido para o que está acontecendo, é muito mais fácil aumentar a sua capacidade de resolução de problemas. Muito mais. Para você resolver problemas, você tem que relaxar. Paciente estressado não resolve nada. Então, tem que relaxar. Busque um sentido. Tem um livro maravilhoso que eu aconselho para todo mundo, chama-se Em Busca do Sentido. Dr. Viktor Frankl, autor, e também foi um sobrevivente, também era judeu e também foi um sobrevivente dos campos de concentração na Alemanha. E ele mostra por que ele sobreviveu. Porque ele tinha uma meta. Meu pai também tinha uma meta. Vamos nós, nesse momento de crise, colocar uma meta do que nós vamos fazer depois disso tudo. Ao invés de achar que você está internado, que você está lá morrendo, que as pessoas estão fazendo seu féretro. Poxa, muda. Visualiza de como vai ser a vida daqui para frente, o que representou isso tudo para você, quem é que se aproximou de você, se você foi adequado no momento de ajudar as pessoas, você está criando novas habilidades sociais. Faça isso, é muito importante, muito. Então, você tem várias saídas para isso, e saídas mecânicas que são nossas. Você não precisa pagar, não precisa comprar, não precisa do meu consultório para aprender. Eu ensino isso para os meus pacientes, tá? Que é aprender a relaxar, tá? Que é muito difícil. As pessoas que estão muito agitadas, ligadas, chegam lá e dizem assim, eu não vou conseguir relaxar. Consegue, você nasceu com isso. Você não está conseguindo isso agora, é por isso que você está aqui no meu consultório. Eu estou aqui para ajudar você, ok? Número 1, o que é mais importante para a gente poder fazer? Respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela coloca 8 vezes mais oxigênio para dentro dos nossos pulmões, que é o que nós estamos precisando hoje, em função das sequelas que o Covid nos deixa. Como é que se usa a respiração diafragmática? Você inspira pelo nariz, deixa só a barriga, só o diafragma levantar, e o peito não, só o diafragma, tá? Inspira, mantenha a respiração por 5 minutos e depois solta. Faça isso por 2 minutos. Todo mundo é preguiçoso. 2 minutos. Dá para fazer umas 10 vezes. Faça isso antes de sair da cama de manhã, depois do almoço e antes de dormir, que vai trazer o sono. Ok?
Por que vai trazer o sono? Quando você está muito estressado, você está produzindo alto nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol está ligado à gênese do círculo circadiano, ou seja, ciclo vigília, sono. Tá? Se você deixa de produzir ele ou reduz, você dorme melhor. Então, alto nível de cortisol causado pela ansiedade alta demais aumenta a chance de acidente vascular cerebral, problemas cardíacos, aumento da obesidade aqui na zona abdominal é alto nível de cortisol, muito alto. Ele aumenta a produção de grelina, que é o hormônio que nos dá fome. Ele inibe a produção de leptina, que é o hormônio que nos sacia. Ele inibe a produção de GABA, que é o neurotransmissor que nos relaxa. Então, quando você inibe o GABA, aumenta os comportamentos compulsivos e aumenta o cortisol. O que são ansiolíticos? Os ansiolíticos são GABAérgicos, né? Aumenta a produção de GABA nas ligações sinápticas. O Rivotril da vida, clonazepam, bromazepam, tudo isso é GABAérgico, né? Para fazer aquilo que o cérebro não está permitindo. Só por que ele está fazendo isso? Porque você está com medo. Porque você está vendo situações que não são ameaçadoras como ameaçadoras. Você está entendendo? Se você está em casa, fechado, se protegendo, o vírus não vai bater na sua porta. Se você está com todas as precauções, lavando a sua mão, não está dando contato, a chance de você se contaminar é muito pequena. Eu não estou nem preocupado com vírus, tá? Eu estou preocupado em não comer muito, tá? Eu sou um paciente de risco, não posso aumentar demais. Estou preocupado a retomada de pacientes, por exemplo, pós isso. E está vindo coisas boas, eu estou vendo como meus atendimentos online estão legais. Eu posso apostar muito mais nisso. Eu descobri que eu estou produzindo cursos online, que eu não tinha tempo, eu estou tendo todo o tempo do mundo e eu acho que eu vou me dedicar mais a isso, atender as pessoas e ficar. Nós estamos tendo experiência de como é se comunicar com as pessoas sem sair de casa. Isso é bom? É ruim? Não sei. Mas está nos ocupando e está nos dando chance para fazer coisas que a gente não fazia. Portanto, nós temos que mudar a forma como a gente pensa sobre o que está acontecendo e não mudar o que está acontecendo. Eu não posso mudar o rumo do que as coisas estão indo. A única coisa que eu posso fazer é não ir para a rua para não provocar problema para outras pessoas. Ok, eu estou colaborando. Agora o resto é mudar essa forma como eu penso. Por que você não vai para o outro lado? Por que você não vai para o copo cheio ao invés da desgraça? Por que você não produz alguma coisa? Por que você não está feliz porque você está com seus netos, falando com você no vídeo, com saudade sua, você está indo na janela abanar para sua família? Pô, isso é muito legal. Muito legal. Eu estou sozinho. Não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros. Né? Eu estou com um dos filhos aqui comigo, me cuidando para ver se eu não morro. Né? E o resto da família está em outro lugar. Converso com a minha esposa pelo WhatsApp, vídeo, e a gente vai conversando. Né? Isso vai passar. Tem que ter paciência. Então, o que falta muito para as pessoas é paciência, tolerância. Ok? Como é que se consegue isso? Relaxando. Então, número 1, respiração diafragmática. Número 2, relaxamento progressivo muscular Jacobson. Como faz isso? O nosso cérebro, ele tem uns resultados muito bons quando você trabalha essa discriminação entre tensão e relaxamento, para você relaxar. Como se faz isso? Você pega e faz isso da cabeça aos pés. Como faz? Franze bem a testa, forte, forte, provoca tensão e solta. Franze os olhos com muita força, solta. A boca, solta. Você faz isso até a sola do pé. Você vai ver quando chegar lá embaixo, você não está conseguindo nem se manter de pé, de tão relaxado você fica. Relaxamento muscular progressivo Jacobson. Isso também tem na internet. Relaxamento muscular progressivo Jacobson. Terceira opção, recuperação de gás carbônico. Belomir, como é que eu vou buscar gás carbônico? Quando você está muito ansioso, você está perdendo, eliminando muito gás carbônico, tá? Como se faz para recuperá-lo? Pega um saquinho de papel, de preferência, não de plástico, que é meio angustiante, né? Coloca no seu nariz e boca assim, inspira e solta dentro dele por umas 10 vezes o gás carbônico que sai e volta. Você está com um saquinho. Se você não tiver nada disso na mão, pega a sua própria mão, fecha bem fechado e faça isso aqui, tá? Meus pacientes com toque mais novos carregam um saquinho no bolso, porque em momentos de desafio, de ansiedade mais alta, eles fazem isso antes para
baixa ansiedade. Então você já tem 3 coisas. Você tem a respiração diafragmática, o relaxamento progressivo e a recuperação de gás carbônico. O que mais você pode fazer? Você pode fazer uma coisa chamada treinamento autógeno. Também é uma forma de aprender a relaxar. Quem criou isso foi o professor Johannes Schultz. Também se acha na internet. Treinamento autógeno também. Como é que ele trabalha? Ele trabalha com sensações de peso e calor. Então, você vai deitar, fechar os olhos, imaginar o seu braço direito muito pesado, depois o esquerdo muito pesado, depois sua perna direita muito pesada, depois sua perna esquerda muito pesada, depois seu braço direito leve, como se um balão estivesse levantando, seu braço esquerdo a mesma coisa, sua perna esquerda, sua perna direita. Depois, imagina o braço quente, muito calor, o direito, o esquerdo, a perna direita. Depois, braço muito frio. E assim essas diferenças bruscas, assim como foi tensão e relaxamento, provocam o relaxamento. Esse chama-se treinamento autógeno. Johannes Schultz, ok? Outra forma, estamos nos 4, né? Outra forma, trabalha com repetição de estímulos. A gente nasceu com uma herança pré-histórica de nos sensibilizar em termos de relaxamento para repetição de estímulo. Por exemplo, deita, encosta a cabeça, pega os seus 2 dedos e bata sequencialmente aqui devagarinho, ó, sem parar. Você vai ver que você relaxa um monte. Faça isso no bebê recém-nascido, você vai ver o que acontece. Isso nos liga à explicação de por que você pega um bebê no colo e faz esse movimento, por que você bate nas costinhas dele assim, ó, sempre igual, porque tem cadeira de balanço, porque existe rede de praia, por causa desse movimento repetitivo. Por que é tão bom deitar e ouvir a chuva batendo no zinco? Pela mesma razão, ok? Se você quer melhorar isso ainda, e mais uma técnica, baixe na internet uma coisa chamada metrônomo digital. Ele tem um sinal que repete. Você vira os ciclos. Para poder adormecer e relaxar, 60 ciclos você pode colocar. Então ele fica lá fazendo poc. Eu tenho no meu celular aqui. Poc, 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 poc. Deixa na cabeceira. Daqui a pouco você está dormindo. Ok? Faça isso na orelha de um neném que está chorando. No neném que está chorando tem um truque melhor. Para você funciona. Trabalha com um diapasão. Chegue perto. Ou você deite na sua cama e faça várias vezes isso assim, ó. Não pare. Se o bebê estiver chorando, você fizer isso no ouvido dele, ele para de chorar. Isso é frequência. Nós somos seres frequenciais. Ah, Benami, o que quer dizer isso? Puxa vida. A célula hoje foi provado que não tem nada dentro do núcleo dela. É vazio, só tem energia. Ah, só existe uma energia, isso é frequência. O coronavírus, ele tem uma frequência. Assim como foi isolado e se viu hoje a genética dele, ele tem uma frequência. E ele só entra em você se você tiver a mesma frequência dele. Portanto, assim, ó, ele vem e procura um substrato para encaixar. Quando ele encaixa, ele entra e vai para a rede sanguínea. Okay? Se você mentalizar de alguma forma metafórica, eu não vou entrar nisso aí que demora muito, tá? De que isso aqui não pode encaixar nisso, que isso pode ser assim, e ele volta, a gente melhora. Ah, Benami, você é maluco. Não é. Isso é ciência. Isso é física quântica. Isso é física quântica. Ok? Hoje, o coronavírus, ele só pode ser absorvido pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Ali que tem mucosas para que isso aconteça. Quando ele entra, ele vai para a rede sanguínea. E aí ele atinge pulmão, ele atinge vísceras, intestino também. Tanto que ele pode haver contaminação pelas fezes. Quando você puxa água no vaso, não levanta a tampa. Eu não estou falando besteira, isso é verdade. Então, isso é frequencial. Quando você está com medo, você tem uma frequência. Quando você está relaxado, você tem outra. O abraço é uma frequência. A minha voz é uma frequência. Os meus olhos é uma frequência. A luz que está batendo no meu rosto é uma frequência. São ondas eletromagnéticas. Nós estamos dentro de um campo gigantesco eletromagnético. Tudo roda aí. O medo roda aí dentro. Os receios, a saúde,
tudo. Então, se você muda a sua frequência para uma frequência mais tranquila, como está relaxado, você acaba conectando nesse grande campo com tudo que está nessa frequência. Por isso que é tão importante relaxar, gente. Olha quanta coisa eu já dei como opção para você. Ok? Mas a última sugestão, deite na sua cama, imagine a cor que você mais gosta, você está usando a imaginação, não custa nada. E deixa essa cor girando o seu corpo, da cabeça aos pés, e você imagina o quanto isso está tranquilizando você. Eu já estou na 7ª sugestão. Vou dar mais uma. Vamos fazer uma ancoragem, que é uma coisa bacana que se usa muito na hipnose. No meio dessa desgraça toda, que todo mundo está, né? Imagine algo bom na sua vida, muito, mas muito significativo. Feche os olhos, vá até aquele momento, lembre dele, sinta o momento, lembrar só não adianta nada, sinta aquele momento, fique de olhos fechados, e quando estiver no melhor do momento, pegue seu dedo e aperte com força assim. Faça isso umas 3 vezes. Como é que o cérebro entende? Toda vez que eu apertar meu dedo, eu vou para aquele momento legal. Então, se eu tiver um momento ansiogênico e eu estou tentando relaxar, faça isso, te encosta em algum lugar e deixa aquela sensação daquele momento vir. Chama-se lei do efeito dominante. Ele domina um momento ansiogênico e você melhora. O cara que escreveu sobre isso chama-se Thorndike. Quem fez psicologia deve ter aprendido sobre ele. Okay? Então, olha quanta coisa a gente pode fazer. A gente fica rodando no mesmo software. Ok? Certo? Então o que eu diria para vocês é assim, ó, gaste um pouquinho desse tempo que você não está fazendo nada, tente melhorar, tente mudar a forma como você interpreta o que está acontecendo à sua volta, né? Seja menos catastrófico, bote um sentido nisso tudo, olhe lá na frente e veja quanta coisa boa você vai fazer depois que passar isso tudo. Né? As pessoas estão se unindo mais, está havendo mais solidariedade, tem muita coisa mudando. Talvez justamente tudo isso está acontecendo é para que isso aconteça. Existe uma mão pesada sobre isso, por trás disso, dizendo, você precisa mudar, para melhor. Eu acho que todos nós vamos sairmos pessoas melhores de tudo isso, e não pessoas destruídas, ok? Grande beijo, um grande abraço a todos e mudem a forma como pensam sobre o que está acontecendo. Obrigado, até mais. Chegaram algumas perguntas aqui para o professor Benomi sobre como controlar a ansiedade nesses momentos de isolamento. Então eu selecionei aqui algumas para que a gente pudesse passar para o professor Benomi responder. Primeira delas, quais as orientações que pode se dar para as pessoas que estão em conflito com a família dentro de casa por causa desse isolamento? Pois é, Luciano, isso é uma pergunta extremamente importante. Relacionamentos na família conflituosos. Se a gente pensar num sentido para tudo isso que está acontecendo, talvez seja justamente sobre isso. Haver mais tolerância, mais paciência, mais escuta, mais empatia. Nós estamos numa situação comum a todos os familiares. Medo, ansiedade alta, preocupação, medo da morte. Eu escrevi algo parecido com isso no Facebook e eu disse, numa situação que todos nós temos medo da morte, somos todos iguais. Então não tem ninguém melhor que o outro. Certamente nesses familiares que têm problema um com o outro, e não há razão de apontar quem tem razão, tem que haver um pouco mais de tolerância para que as coisas não fiquem 100%, mas possam ser muito menos ruins e possa se conviver, a palavra conviver vem de viver com o outro, de uma forma mais saudável, conversando, sem impulsividade, com mais calma, usando alguém na família que possa ser um pacificador, que faça a intermediação. Isso é muito, muito importante. Ok? Então, tem que haver mais calma. E com certeza a iniciativa vai ter que ser de uma das partes. Sempre. Alguém tem que ceder. Senão as coisas não vão dar o passo à frente. Então é o momento de se baixar a ansiedade e gerenciar o estresse. E isso vai fazer com que as pessoas possam conversar mais. Ok? Que é uma coisa que as pessoas não fazem há muito tempo. E o que está acontecendo agora justamente está vindo para isso. Para quê? Para que as pessoas convivam. É uma coisa que nós viemos perdendo esse tempo todo.
ok? Existe alguma alimentação que pode ser boa para diminuir a ansiedade? Pois é, Luciana, isso é uma pergunta muito importante. Eu não sou nutricionista, mas nós estamos falando de nutrição cerebral. Cada célula precisa de 45 nutrientes para sobreviver. E a gente sabe dos efeitos de alguns nutrientes, inclusive no humor, né? Carboidratos, por exemplo. As pessoas em falta de carboidrato têm dificuldades de humor, né? No humor. Então, eu diria o seguinte, na minha concepção, eu acho que você tem que se alimentar daquilo que vai suprir defasagem. O que quer dizer isso? Quando você está muito ansioso, você tem muita perda de memória, e falta de atenção, falta de foco. Por quê? Quando você está em ansiedade muito alta, o seu cérebro lê que você está sob ameaça muito grande. Portanto, você precisa fugir de um predador. Se eu preciso fugir de um predador, eu não posso pensar. Eu tenho que correr. Alimentos, por exemplo, que recuperam bastante a memória e a atenção. A colina, que está no ovo. O magnésio, que está em vários alimentos. Então, tanto a colina quanto o magnésio aumentam bastante a consolidação de memórias, a evocação de memórias. Portanto, isso reduz a ansiedade porque você começa a funcionar melhor. Imagina o que acontece com as pessoas que têm dificuldade de lembrar de alguma coisa que não tem foco, estão só na preocupação, entende? Então, vários alimentos desse tipo vão favorecer. Inclusive, alguns alimentos mais saladas, menos frituras, mais alimentos cozidos, vão fazer com que você aumente a possibilidade de impulsividade e você diminua a produção de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, ok? Mas mais do que tudo isso, não só alimentação, é alimentação e atividade física. A atividade física é extremamente importante junto com a alimentação, porque ela produz endorfina, ela produz triptofano, que é a base de produção de serotonina para melhorar o seu humor e diminuir a sua ansiedade. Produz uma neurotrofina importante, que é o BDNF, um fator neurotrófico derivado do cérebro que melhora as condições intelectuais, e tudo isso faz baixar a ansiedade. Portanto, você pode consultar online uma nutricionista funcional para passar os seus sintomas, e ela vai lhe dizer o que você deve comer na situação em que você está, na questão da nutrição cerebral. Como lidar com a expectativa enorme que as pessoas depositam no psicólogo nesse momento? Luciana, é complicado. Se você é uma psicóloga, você sabe que eu ando falando sobre esse assunto. Falei isso na última live, inclusive, sobre nós estamos preocupados com o coronavírus, com a demanda do que está acontecendo, mas imagina o que está acontecendo com o aumento de transtornos mentais por causa da crise. Eu falei sobre o aumento dos sintomas do toque. Pessoas que são obrigadas hoje a lavar muito a mão. Imagina os pacientes com toque que têm pensamento obsessivo sobre limpeza e contaminação. E não só isso. Hoje eu recebi 2, 3 ligações de pacientes com pânico, querendo fazer isso online. Tudo isso está aumentando demais. Então nós temos outro problema. Quando terminar essa crise não vai terminar tão cedo, vai aumentar muita demanda nos consultórios. Ou seja, a expectativa sobre os psicólogos, que é a sua pergunta, vai subir muito. Nós não somos donos da verdade, a gente conhece um pouco mais do funcionamento humano do que uma pessoa que não estudou nessa área. Nós também somos seres humanos. Nós também podemos estar contaminados. Então nós temos que trabalhar com 2 preocupações. Uma, em ter saúde para poder atender essas pessoas que vêm buscar ajuda. E eu concordo que eles têm que botar expectativa no psicólogo, mas nós não temos varinha de condão, respostas mágicas. O paciente tem que colaborar um pouquinho. E nós temos que ser firmes para aguentar essa demanda toda que vai acontecer, tanto no online quanto no presencial. Muito mais no online, porque a gente não sabe quando vai poder liberar o presencial, e poder ter essa habilidade profissional de conter, em todos os sentidos, contenção técnica e afetiva dessas pessoas que buscam auxílio com a gente.
Tem um paciente que está pedindo ajuda porque um familiar surtou. Como ajudar online? Pergunta sobre surto em casa. É muito complicado isso. Existem algumas técnicas rápidas, como contenção. Você abraçar firmemente a pessoa que está surtando, tá? Os surtos têm várias origens. Normalmente as pessoas que estão surtando ou estão submedicadas, né, ou não se medicam. Justamente as pessoas têm que estar medicadas. E a primeira saída para isso é consultar um psiquiatra, mesmo que seja online, para ver se há alguma medicação em casa para suprir essa necessidade emergencial, ok? Mas na questão técnica é a contenção. Mas se você estiver sozinho, mais complicado, né? Mas na hora do surto é a contenção. E aí tem algumas medicações que você pode colocar sublingual ou algumas aplicações intramusculares rápidas para baixar o estresse, ok? Então, recurso técnico, contenção, seja adulto, seja criança, porque o surto tem um pico e você volta, ninguém morre de surto, ok? Então, a contenção mecânica é o primeiro recurso, depois medicação. Agora, é fundamental que você mantenha um link com o psiquiatra do paciente para saber em termos de psicofarmacologia o que você vai fazer nesse momento, ok? O que você acha? Os prejuízos da doença serão maiores ou os prejuízos emocionais do isolamento serão maiores? É muito difícil responder sobre o que vai nos trazer mais problema, o isolamento ou a doença. Eu acho que as duas coisas. Tá? Acho que as duas coisas. O maior problema do ser humano é ficar consigo mesmo. Né? Quem ainda consegue ficar com algum familiar junto, ok, mas tem pessoas que estão sozinhas, inclusive pessoas que têm mais idade, ou pessoas que já têm diagnóstico de depressão, outros diagnósticos talvez mais complicados, mesmo a depressão severa é complicado, e ficar sozinho. O paciente é invadido por pensamentos obsessivos e pensamentos autoderrotistas e autodestrutivos. Então, tem uma pergunta, vai ser pior o isolamento? As duas coisas. Só que eu acho que a questão da doença passa. Vai e passa. A questão do isolamento e as sequelas que eles deixam é muito maior do ponto de vista psicológico do que a própria doença, né? A doença é uma questão, no primeiro momento, médica, não é psicológica. As sequelas psicológicas vêm depois, tá? Então ela vai e passa. Ok? É a mesma coisa, eu tiro uma verruga, ela dói um pouco pós-operatório e depois eu estou cicatrizado. Isso vai acontecer com o coronavírus. Mas com as sequelas em questão de saúde mental é uma coisa que a gente não tem noção de quanto isso vai durar. Vai depender dos recursos pessoais. Resiliência, capacidade de enfrentamento de problemas, tudo isso vai depender individualmente de cada uma das pessoas. Eu me preocupo muito, acho que a questão mental é muito mais prolongada, nós vamos nos preocupar muito mais com isso do que com o coronavírus. Os dois são importantes, mas eu como psicólogo vejo a questão do prolongamento da saúde mental e conter isso e trazer os pacientes para a normalidade, né, dita normalidade, vai ser mais complicado depois. Sobre tentativas de suicídio, como prevenir e ajudar? O senhor acha que as tentativas de suicídio elas vão aumentar neste período? A questão do suicídio, eu falei na pergunta anterior justamente sobre as questões da depressão severa. Ninguém sai da normalidade e se suicida. Você, para se suicidar, tem que ter situações pregressas, ou seja, um paciente com depressão severa, um paciente com vários comprometimentos, né, ligados a isso, para poder se suicidar. A palavra mágica é desesperança. Né? Os pacientes que têm risco de suicídio são aqueles que têm crenças limitantes muito fortes, rígidas, inflexíveis sobre desesperança. A gente trabalha sobre 3 pilares: a sua autoimagem, o que você pensa do mundo e o que você pensa do futuro. Esses pacientes comprometidos não têm futuro, para eles não há futuro. Então, me preocupa muito a questão do suicídio, me preocupa muito as pessoas sozinhas, em que muito bonito aparece na TV, filho abanando, com o idoso na janela sozinho. Isso é muito complicado. Né? Como eu disse na outra pergunta, a
maior dificuldade do ser humano é viver consigo mesmo. Qual a maior pena que um presidiário tem no presídio? É solitária. Porque conviver com a gente mesmo é complicado. A gente começa a entrar com muitas perguntas que nós não temos resposta. E não tem com quem conversar sobre isso. Então é importante hoje você manter contato, se você tem isso, contato com o seu psicólogo, não deixar de conversar, não deixar de conversar com os familiares que têm pessoas potencialmente suicidas ou já tiveram alguma situação de ideação pelo menos, não perca o contato, coloque alguém para conversar o tempo todo, converse pela videoconferência, isso é fundamental, ok? Eu me preocupo muito com isso, isso é uma possibilidade muito grande, a gente vai ver alguns índices aparecer depois disso tudo, que nós não podemos falar nisso agora, porque isso vai complicar, vai aumentar muito mais o dano na saúde mental. Mas me preocupa muito. As pessoas nesse sentido tem que haver intervenção, mesmo com online, para trabalhar a ansiedade, para trabalhar a condição física, não deixar de se medicar fundamentalmente, ficar preocupado se a medicação vai terminar e como obter medicação nova, correr no seu psiquiatra, buscar medicação, poder levar para esse idoso ou para esse potencialmente suicida. Muito complicado, problemas da saúde mental tem bastante risco e eu acho que é fundamental manter contato com o psiquiatra e não deixar faltar medicação para essas pessoas e o apoio psicológico online.